Amém. Podem sentar, meus irmãos. Estamos agora entrando numa aventura que eu não sei onde vai parar. Porque eu estava com o sermão todo preparado. Pati perguntou o texto, eu disse a ela. Quando Escobar foi ler, ela olhou para mim e disse: mas tu mudou? Eu disse: mudei agora. Aí peguei um outro sermão, mandei para o iPad de Escobar, que não é nem o meu, está aqui o de Escobar. Aí eu estou com metade de um sermão que eu estava pronto no papel, metade do sermão no iPad, e estou com vontade de não pregar nenhum dos dois. Vamos ver o que é que vai vir. Graças a Deus. É porque quando é domingo de Pentecostes, quando vai falar do Espírito, aí eu fico com muita vontade de falar muita coisa aqui, torcendo para que Deus, e orando para que Deus, de alguma maneira, fale com você. Amém? Eu quero perguntar, e não é uma pergunta óbvia, de verdade, porque pode ser que no nosso meio não tenha, mas eu quero saber quantos daqui são convertidos a Cristo um dia, num concílio, num encontro de casais, ou num culto, ou em casa. Quantos se converteram a Cristo? Levanta a mão para eu ver quantos são crentes. Amém? Podem baixar, irmãos. A grande maioria são cristãos. A gente sempre tem visitantes. Aos visitantes eu quero dizer que, amém, Deus abençoe você, eu quero que Ele fale com você de alguma forma. Mas eu quero hoje, a minha mensagem é para aquele que está convertido a Cristo, primordialmente. Embora que o Espírito Santo goste de falar com todo mundo. Mas eu estou com uma mensagem queimando aqui no meu coração que é muito simples. Se você é um crente, se você um dia decidiu crer, o Espírito Santo entrou no seu coração. Quando você reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, você é, segundo a Bíblia, selado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui nós temos muita gente selada pelo Espírito Santo de Deus. Sendo que eu tinha que fazer uma introdução sobre Pentecostes, mas eu vou voltar para fazer já sobre ela. Mas deixa eu dizer logo. Sendo que você é selado pelo Espírito, mas não significa dizer necessariamente que você é cheio do Espírito. Não significa dizer que você está completamente sob a influência do Espírito. Efésios 5:18 vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não é assim? É assim? Enchei-vos do Espírito. Então significa dizer que eu posso me encher do Espírito. Mesmo que eu já seja selado pelo Espírito, eu posso ser mais cheio do Espírito. Lá em Ezequiel, o reverendo Marcondes pregou sobre isso hoje de manhã. Lá Ezequiel, ele tem uma visão, em Apocalipse também, fala de um rio que vai encher as nações, vai abençoar as nações. E nessa visão de Ezequiel, ele tem uma visão e um homem chega e diz assim: entra no rio. E ele entra e a água até no tornozelo, né? Aí depois ele manda entrar mais e a água vai até o joelho, vai até os lombos. E depois vai até um lugar onde ele não aguenta mais. E Marcondes estava pregando de manhã e ele disse assim: se você é um cristão, se você já está rendido a Cristo, amém, você tem água. Você já está com a água do Espírito, você já foi batizado no Espírito. Mas você pode ser sempre mais cheio do Espírito. E isso vai depender de você. Vai depender de você se você vai ter o Espírito Santo somente até o seu tornozelo. Vai depender de você se você vai ter o Espírito Santo influenciando você até o seu joelho, ou se vai até os seus lombos, ou se ele vai lhe cobrir completamente. E aí, não tem igreja pentecostal, neopentecostal, episcopal, não tem pastor, não tem nada. É você quem vai decidir o quão mais profundo você vai no rio. E hoje é domingo de Pentecostes, é por isso que nós estamos de vermelho aqui. As igrejas históricas, a igreja católica romana, a igreja metodista, a igreja luterana, a igreja anglicana, todas as igrejas históricas que cumprem um calendário litúrgico,
estão hoje de vermelho, estão celebrando o domingo de Pentecostes. Significa o quê? Significa que a gente está lembrando hoje, no calendário litúrgico, a gente lembra de todas as grandes partes da nossa salvação, da história da nossa salvação. Então, no Natal, a gente celebra o Natal, depois a gente celebra a Páscoa, que é a festa mais importante do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. E aí a gente celebra também Pentecostes, que é a história de quando o Espírito Santo, cumprindo a promessa de Jesus, encheu a primeira geração de discípulos, e eles receberam poder e saíram dali para a missão de transformar o mundo. E ali foi a fundação da igreja. Então todas as igrejas hoje estão de vermelho, estão falando do Espírito Santo, porque estão lembrando do dia que o Espírito Santo cumpriu a promessa que Jesus tinha dito. Nesse texto que nós lemos agora do Evangelho de João, eu vou, mas vou mandar o Consolador, e ele vai lhes dizer, lhe guiar em toda a verdade. E é por isso que a gente está fazendo isso aqui. Mas só para você, especialmente você que está começando agora, entender como é que funciona na Bíblia, para você ver como tudo é lindo, como tudo está conectado, e para que o seu coração fique aquecido com o poder de Deus hoje, deixa eu explicar como é que isso funcionou na história. No Antigo Testamento, houve a Páscoa judaica. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, porque tem novela da Record com isso, tem um filme da Disney, O Príncipe do Egito, com Moisés, que é aquela história que Moisés tira o povo que estava escravo no Egito e vai-se embora para o deserto em direção da terra prometida. E tinha lá 10 pragas, e a última foi a Páscoa, a passagem de Deus, e a passagem pelo Mar Vermelho. Já ouviram falar nessa história? Essa é a Páscoa judaica. O povo saiu do Egito, foi em direção ao deserto. 50 dias depois que isso aconteceu lá, eles chegaram no Monte Sinai. Teve gente aqui que foi comigo para esse monte, não é não assim? A gente subiu esse Monte Sinai. Lá no Sinai, 50 dias depois da Páscoa, Deus então deu a lei em tábuas de pedra para Moisés. Vocês também já ouviram falar disso, os 10 mandamentos. Moisés veio com a lei de Deus na pedra para que o povo cumprisse. Mas a gente sabe que o povo não cumpriu, mas a lei estava lá. E o povo judaico, eles gostavam de fazer festas, é um povo muito festivo, porque nas festas eles lembram das coisas importantes, como a gente também aqui, está cumprindo também. Então eles faziam o seguinte, todo ano eles comemoravam a Páscoa, para lembrar das pragas e da passagem sobre o Mar Vermelho. Todo ano eles faziam isso. E também, todo ano, eles faziam uma outra festa, 50 dias depois da Páscoa, para celebrar Pentecostes, para celebrar o dia que Deus deu a lei em pedras com Moisés. Era uma festa agrícola, tinha a ver também com a agricultura, com a colheita, e esse povo sempre celebrou essa festa. Anos celebrando a Páscoa e Pentecostes. Penta vem de 50 dias depois da Páscoa judaica. E isso aconteceu até que em Jesus aconteceu a mesma coisa, sendo que a diferença é que aquela Páscoa que os judeus estavam celebrando um dia, Jesus naquela quinta-feira santa, ele disse que a Páscoa agora era outra, a passagem agora era outra, não tinha mais a 10ª praga, o cordeiro do Egito, o cordeiro era ele, então não estava passando mais da escravidão para a liberdade do povo. A partir de Jesus, a passagem era da velha aliança para a nova aliança. O que é que isso significava? Que passava das leis na pedra para as leis gravadas no nosso coração. A Páscoa cristã, Jesus ressignificou a Páscoa judaica naquela quinta-feira da paixão, e aí, 3 dias depois, ele morre na sexta, e aí ele ressuscita, e nós agora comemoramos a Páscoa cristã, a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. 50 dias depois da Páscoa ressignificada em Cristo Jesus, os discípulos estavam no cenáculo, lá em Jerusalém. E lá eles estavam orando, Maria estava com eles e muitos outros discípulos com ele. E Jesus havia prometido várias vezes, no Evangelho de João, Atos 1,8, ele diz a mesma coisa: recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, fiquem aqui em Jerusalém orando. Eles estavam orando no cenáculo. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo então vem
e desce sobre a igreja, cumprindo todas as profecias, muitas profecias no Antigo Testamento, muitas profecias no próprio Novo Testamento. Jesus mesmo tinha dito isso. E o povo é cheio do Espírito, significando que aquele povo que era cheio do Espírito passava a orar em línguas e falar em línguas estranhas, línguas que outros povos tinham, e eles reconheciam essas línguas lá em Jerusalém. E eles, parecia, o chão tremeu como fosse um terremoto, e eles ficaram cheios de coragem, cheios de poder. A palavra mesmo é poder, dunamis, dinamite. Eles receberam muito poder e coragem para morrer, porque eles saíram dali de Pentecostes, nessa ocasião de Pentecostes, cheios de poder de Deus para pregar, para ir para a missão. E Jesus tinha dito: vocês vão receber poder para morrer, para serem testemunhas. A palavra no grego é mártir, de onde vem martírio. Eles saíram prontos para morrer, morrer para o pecado, morrer para eles mesmos, mas no caso deles, morreram de verdade. À exceção de João, que ficou velhinho, os outros todos foram martirizados, cumprindo essa palavra. Eles saíram. Eu não tenho coragem de morrer, vocês também não, que eu sei que vocês são frouxos também. Se eu sou, vocês são também. Se chegasse aqui alguém e dissesse assim: ou nega Jesus ou morre, estava todo mundo negando Jesus aqui. Misericórdia, será? Não sei. Não posso falar por você, né? Só posso falar que frouxo sou eu. Eu, João Grilo e Chicó. Mas fora isso, de frouxo, né? Mas quando nós somos cheios do Espírito, e aí já não é mais nós, o Espírito vem e nos fortalece. E aí pode entrar 10 encapuzados aqui agora, que a gente vai se segurar e dizer que a gente não nega Cristo e vai viver, mas não na nossa força e no nosso poder, é porque o Espírito Santo nos toma e nos dá poder para morrer, se for o caso. É muito lindo, ele nos dá poder para morrer. Mas deixa eu ir para o texto que eu pedi para ler, porque senão a gente só vai ler o texto, eu não vou dizer nada, eu vou ficar falando aqui. João 14, 15 a 17, veja que coisa linda. Se me amais, disse Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você se converteu, você fez o concílio, encontro de casais, encontro de jovens, alguém trouxe você aqui, você se converteu, glória a Deus por isso que você se converteu. Mas se você ama a Jesus, aqui está dizendo que você guarda os mandamentos dele. Não abra a boca para dizer que ama Jesus com muito orgulho no seu coração, se você o ama só de boca, mas não guarda os seus mandamentos. Mas aí nós temos um problema. É que eu e você, na nossa força, nós não guardamos o mandamento. O povo recebeu aquela tábua de pedra na lei, e lá estava tudo o que eles precisavam, e eles não obedeceram. Eu conheço a lei de Deus, eu conheço a palavra desde criança. Minha mãe me ensinava quando eu era criança, fui para a EBD, fui para encontro de criança, de adolescente, encontro de tudo. Eu só não fui para encontro de velhinho, porque eu não cheguei lá ainda, o resto eu fiz. E adianta muita coisa não, porque eu continuo desobedecendo, porque eu, como apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, se eu faço, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Mas eu olho para esse texto, Jesus dizendo: se você me ama, você guarda meus mandamentos. Eu olho para mim mesmo e sei que eu não guardo todos os mandamentos, por isso que a gente confessa todos os dias aqui: Senhor, eu não te amo com toda a nossa força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu não tenho força em mim para amar a Deus como eu devo amar. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso me entregando ao Espírito, porque é Ele quem produz em mim santificação. Então quando eu abro a minha boca para cantar, como a gente cantou aqui esse fim de semana no congresso de oração: Senhor, eu te amo, eu na verdade estou dizendo: Deus, eu te amo. Eu sei que o Senhor sabe que eu amo mais ou menos, mas eu sei que o Senhor sabe que eu estou orando para que o Espírito Santo venha transformar esse meu amor, porque eu quero te amar plenamente. E aí eu peço que o Espírito Santo venha e faça essa obra. E Ele vem e vai fazendo essa obra aos pouquinhos, de glória em glória, em mim e em você. Amém? Mas o texto continua e ele diz assim: eu rogarei ao Pai. Jesus dizendo que vai pedir ao Pai. Tudo que ele pede ao Pai, o Pai vai dar. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, que não é Ele já está aqui, é outra pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, 3 pessoas, um só Deus, a Trindade Santa. Você não está entendendo, nem eu, é um mistério. Não quero entender muito isso não, mas são 3 pessoas diferentes, um só Deus. E Jesus disse: eu vou mandar outro Consolador, e este Consolador vai estar sempre com você. Rapaz, quando eu aprendi isso, mudou a minha vida.
Mudou a minha vida completamente, porque eu estava falando isso sexta-feira aqui, porque eu agora não estou só nunca. Eu sei que eu estou falando agora para alguns que estão aqui e morrem de medo de solidão. Morrem de medo de ficar para titia, morrem de medo de não casar, morrem de medo porque já casaram, estão viúva, morrem de medo quando os filhos vão sair de casa, não querem ficar só. Ninguém gosta de ficar só. Nós não fomos criados para ficar só. É por isso que Deus mandou o cônjuge e os amigos e a comunidade. Mas quando a gente conhece a pessoa, não é uma energia, não é uma fumaça, não é um fantasma. Quando a gente conhece a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o amigo que Jesus disse que ia mandar, nunca mais a gente fica só. E aí você pode estar numa sala de hospital, de operação, você pode estar numa sala de exame, você pode estar num lugar na empresa sozinho, você pode estar chorando no seu quarto, onde ninguém está vendo, mas você não está só, porque o Espírito Santo vai estar com você. Eu rogarei ao Pai, Ele enviará o Consolador, o amigo, que vai estar sempre convosco. Celebrar Pentecostes é a alegria de poder pregar para a igreja. Se você está só e está chorando, não deveria, não tem sentido você estar chorando, nem estar com medo, nem estar só, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, você está selado com Ele, você só precisa mergulhar nele. Ele está aqui doido para encher você. Ele quer ser pleno em você, mas você precisa querer. Você precisa parar de querer só o coração de pedra, a lei na pedra, o conhecimento da pedra, e a lei diz isso, a Bíblia diz isso, e a religião diz isso, o pastor disse isso, e agora você tem um relacionamento com o Deus que mora em você. Entenda, o convite que você está recebendo hoje é algo muito profundo. Eu sei que algumas pessoas talvez não peguem, mas eu quero que a maioria pegue. Eu estou orando para que o Espírito Santo pegue você aí de um jeito. Olhe, quando você está se convertendo, você está no começo, você tem a mania de fazer essas perguntas para o pastor. Eu faço aqui de vez em quando, pergunta ao pastor, e é sempre um perrengue, é sempre uma coisa assim. E as perguntas que vêm, é natural isso. Pastor, pode isso? Não pode isso. Pode isso? Não pode isso. Pastor, pode tatuagem? Não pode tatuagem. Pastor, no namoro pode isso? Não pode. No casamento pode isso? Não pode. Teve gente que perguntou, pastor, o dízimo é do líquido ou do bruto? Pastor, não ria não, eu recebo essa pergunta 100% das vezes que vou fazer estudo sobre ofertas e contribuições. A pergunta vem sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre a lei que está na pedra, sobre aquilo que está fora de você. Olha o tamanho do convite que eu quero fazer a você hoje, crendo que não sou eu que estou fazendo. Você está sendo convidado para mais do que pode ou não pode. Você está sendo convidado a desenvolver uma relação com uma pessoa que mora dentro de você, que ele vai, além de dizer o que pode e o que não pode, ele vai dizer o que convém e o que não convém. Porque tem coisa que você pode fazer, que não é pecado você fazer, mas que o Espírito Santo pode dizer a você assim, não convém agora. E vai ter coisa que para outra pessoa é pecado e você não deve fazer, e o Espírito Santo vai dizer, mas eu acho que você deve fazer. É muito mais profundo do que uma religião ou de alguém mandando você fazer alguma coisa. Eu quero convidar a igreja para um nível um pouco mais profundo dentro do rio. Eu quero que você, que já se converteu, por isso perguntei no começo, que já tem uma aguinha no tornozelo e que gosta, porque a aguinha no tornozelo é boa, alivia o calor do deserto, não fica muito quente para quem anda no sol quente. Você já recebeu o alívio, você terminou o concílio e o quarto dia e a sua decúria, ou o encontro de jovens, ou o encontro de casal, você já sentiu um paz, você já sentiu alguma coisa no seu coração que aqueceu, senão você não estava aqui. É bom, não foi bom, você não sentiu paz um dia. Eu vim aqui para pregar para vocês em Pentecostes de que há mais para você. Aquela paz que você recebeu naquele fim de semana, que você tem saudade daquele fim de semana, não precisa ser restrito àquele fim de semana. Aquela coisa linda que termina no encontro de casais, daquela coisa lotada, não precisa parar ali. Não precisa parar em evento nenhum. Você está sendo convidado para uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito. E aí o versículo 17, Jesus vai dizer que esse Espírito é o Espírito da verdade. Todos vocês vivem querendo saber qual é a verdade.
O povo que não crê fica dizendo, mas o que é a verdade? Tudo é relativo nesse mundo. E Jesus está dizendo que vai mandar alguém que vai dizer a verdade a você. Significa dizer que você não vai ter mais dúvida. Você tem um recurso eterno dentro de você que vai lhe guiar a verdade. E olha o que é que diz. Eita, essa parte eu nem gosto, mas vai. O mundo não o vê. Versículo 17. Mas o crente vê, porque ele habita em você. Esse tipo de sermão eu não gosto de pregar não, porque eu aprendi a ser um evangelista. Porque eu vi que muitos irmãos não se levantaram, e muitos de vocês não se entregaram a Jesus ainda. E é normal, tem um tempo, tem um processo, é o dia dele. Eu não quero constranger você não. Mas eu estou pregando para quem crê. Se você crê, meu irmão, não queira que quem não crê veja o que você vê. Porque o mundo não vê. Agora, você que crê, você o vê e o sente. E ele guia você. Mas pastor, eu creio, mas eu não vejo, mas eu não sinto. É claro, a água está na sua unha. Está na hora da água vir para o seu joelho. E quando a água estiver no seu joelho, e você ficar impressionado que você está vendo o Espírito, está ouvindo o Espírito, está sendo guiado em toda a verdade, sabe o que convém e o que não convém, aí você não vai parar ali, e você vai querer no lombo, e você vai querer na cabeça, e você vai querer mergulhar no Espírito o tempo todo, porque não tem nada melhor no mundo do que você ser guiado por aquele que fala a verdade o tempo todo, e você nunca vai ser enganado. Influência nenhum vai dizer para você, e você vai ser enganado. Ninguém vai lhe enganar dizendo nada sobre você, porque o que ele vai falar sobre você é que Deus ama você. Ele vai testemunhar de que você é filho de Deus. Ele vai testemunhar de que ele tem plano de bênção para você, de que ele quer não só abençoar você, mas ele quer usar você com os dons que são do Espírito Santo, para que você faça com que outras pessoas mergulhem no fundo do rio com você. O mundo não vê, e a gente ora para que a turma que é do mundo seja selado com o Espírito. É por isso que nos dias 4, 5, 6, 7 de julho a gente vai ter concílio masculino. Já não deve ter vaga, porque está tudo acabando. Até o seminário de vida que eu abri hoje já está acabando as vagas. Mas por que a gente faz concílio enquanto de jovens? Porque agora eu acabei de encerrar um Eu Sou com 200 adolescentes lá. Porque a gente quer dizer a eles o tempo todo que Deus ama eles. A gente quer que eles se entreguem a Jesus. A gente quer que eles sejam selados com o Espírito Santo. Aí eles vêm para cá. Aí a gente tem Conecta, a gente tem célula, a gente tem discipulado, escola bíblica dominical, semeadores, culto na quarta, 3 cultos no domingo. E se eu for dizer tudo que a gente tem aqui, eu não termino o culto hoje. E tudo que a gente está fazendo aqui é convidando essas pessoas que um dia disseram sim, um dia emocionados numa manhanita ou no outro local, disseram assim: eis-me aqui. Não sabiam o que estava dizendo, certamente foi de boca para fora, porque se soubessem, não estavam tão emperrados. Mas eu estou aqui para ficar lembrando a eles assim: você não disse eis-me aqui um dia, você não disse que cria um dia, não fique parado na beirinha do rio, mergulhe nele. É para isso que eu estou aqui todo domingo, é para isso que os professores estão aí todo domingo, e durante a semana na Escola Carisma, na EBD, em todo canto, porque a gente está o tempo todo convidando a igreja para sair do rasinho e vir para o fundo, para serem mergulhados no Espírito. Amém? Eu agora não estou nem aqui, não sei mais nem o que eu faço. Olha, eu fiquei pensando ali, desesperado, o tempo passava, a música tocava, eu dizia: meu Deus, eu não quero pregar nada, eu estou só com vontade de mostrar para esse povo que está aqui de noite, que é mais do que uma tradição de vir para um culto, é mais do que vir para um culto uma vez na semana, é mais do que você dizer que é cristão, é mais do que você fazer uma postagem no Instagram, ou sei lá qual é a rede social, de um versículo bíblico. É mais do que uma capa de fora, é mais do que você cumprir uma lei na pedra, é de dentro para fora, é uma cirurgia espiritual, porque Ezequiel profetizou de que o Espírito Santo ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Quem aqui quer ter um coração de carne? A gente vive num mundo de coração de pedra, empatia acabou, só tem julgamento, só tem dureza. E a gente convida as pessoas para vir para cá. E eu não quero que você fique só se sentindo bem aqui. Eu não quero que você venha para cá nos cultos ou nas reuniões para ter somente um alívio, como é que chama? Momentâneo.
um efeito placebo para a doença que você tem. Que você vem, se sente bem, tem uma palavra abençoada, o ar-condicionado funciona, a banda é boa, a Eucaristia vem, você se sente alimentado um pouquinho, e amanhã você vai viver uma vida de religião. Não! Eu quero que você saia daqui amanhã, fique atento para ouvir o que o Espírito vai lhe dizer. Queira mergulhar, queira estudar a palavra de Deus. É mais do que religião. Hoje é o domingo de Pentecostes, é o domingo do coração de carne, é o domingo daquele que quer lembrar você toda a verdade, porque o Espírito Santo vai nos lembrar a verdade. Mas como é que ele vai lembrar a verdade se você não sabe a verdade, porque você nunca leu? Ah, pastor, mas eu tenho TDAH, eu não consigo ler. Bota no Spotify ou no Deezer que tem a Bíblia falada. Não tem desculpa para você não. Você ouve a palavra, você lê a palavra. Se você não consegue se concentrar para ouvir a palavra, nem ler a palavra, você vem para cá, é de graça, de manhã, 8h30 da manhã, de tarde, 4h30 da tarde, tem um EBD, é de graça. Professores top de linha, para ensinar você a palavra. Mas você só quer ver Netflix, jogo de futebol, e internet e aquele rios que fica ali no teu dedo, não sei como é que teu dedo aguenta. E você quer tomar a sua cachaça no fim de semana, e você quer ser feliz e pleno. Não vai ser feliz e pleno, você só vai cansar cada vez mais, porque não é o que o Espírito está chamando você para fazer. Quem está chamando você para fazer isso é o mundo que não conhece o Espírito, mas você conhece o Espírito, e sabe o que é que o Espírito está chamando você para fazer? Para conhecer a palavra, para adorar ao Senhor, para ter uma missão e um propósito. Saia da zona de conforto, não fique enchendo essa igreja. Eu não quero essa igreja cheia de pessoas que vêm para cá só para dizer que vem para a igreja. O nosso sonho é que essa igreja seja cheia de homens e de mulheres queimando por Cristo, que são cheios do Espírito para sair pregando o Evangelho. Ei, Léo, vai para onde? Vem para cá, Léo, vem para cá. Eu preciso terminar esse culto. Irmãos, sonhe com você mesmo, tendo uma vida além da mediocridade. Não queira ser medíocre. E eu entendo você que começou agora, você que saiu do último concílio, do último encontro de casais. Eu não estou querendo que você seja de uma hora para outra. Não. Eu quero que você seja intencional na sua vontade de conhecer o Espírito, de conhecer a palavra de Deus. Eu quero que você seja intencional de não ter aderido a uma igreja. Ah, eu fiz tal evento e agora eu estou na Catedral da Reconciliação, ou na Igreja Batista de tal lugar, na Assembleia de Deus de tal lugar. Isso não vai resolver sua vida. Ninguém no céu vai lhe perguntar, nem Cristo, nem o Espírito, ninguém vai lhe perguntar qual era a placa da sua igreja, quantas vezes você ia na igreja, se você ia para o culto, se você não ia para o culto. Não vai. Não é sobre o que vão lhe cobrar. Não é sobre você prestar conta a ninguém. Eu não estou falando do externo, ou do que alguém vai ver. Eu estou falando da sua vontade que tem que existir, de você ser cheio. Enchei-vos do Espírito Santo. Por que tanta gente? Qual é a dificuldade de interpretar esse texto? Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Por que tanta gente continua se embriagando com vinho? Por que tanta gente é influenciado por vinho, por droga, por músicas, por danças, por influências e se dizem cristãos? Qual é a parte de um versículo só que eu estou dizendo que não consegue interpretar? Não precisa de muita hermenêutica, não precisa ser um mestre, um doutor em hebraico, em grego. Você precisa estar sob a influência do amigo Espírito Santo. Quem lhe influencia mais? É o influencer da internet ou da televisão, ou é o Espírito Santo? Quem lhe influencia mais? Se você quer ser influenciado pelo Espírito Santo, você veio para o culto certo, no dia certo do ano, domingo de Pentecostes. Porque hoje nós vamos orar agora, para que o Espírito Santo encha a igreja. Você já está selado com o Espírito, você já tem o Espírito. Nós vamos orar para que você seja cheio dele, para que você transborde dele, para que você se assuste hoje e amanhã com os seus sentimentos aguçados, o seu discernimento aguçado. E você de repente vai ter mais vontade de ler a Bíblia.
E você vai ter mais vontade de cantar outro tipo de música. E você vai estar mais grato. E o caráter de Cristo vai estar formando em você. E você vai saber que você não fez nada para que isso acontecesse. É graça. É o Espírito Santo que está formando o caráter de Cristo em você. Porque o Espírito Santo faz você santo. E isso é uma obra sobrenatural que Ele vai fazer. Eu quero que você se assuste com isso. Mas para que você passe por essa experiência maravilhosa, você precisa se abrir para o Espírito. Se abra para o Espírito. Deixa que o Espírito Santo... Faça isso agora, feche o seu olho. Faça isso agora, com as suas próprias palavras. Ore ao Espírito. Diga assim: Espírito, enche a minha vida. Vem me visitar. Vem, Espírito Santo. Vem, enche os corações dos teus fiéis com o fogo do teu amor. Espírito Santo de Deus, não é sobre sabedoria humana, não é sobre retórica humana, não é sobre manipulação de uma pregação. A oração hoje, Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo na tua palavra, é que o Evangelho seja pregado não só em retórica, mas em poder do teu Espírito Santo. Eu quero orar, Pai, agora. Eu não conheço, mas eu sei que tem alguém aqui que está precisando tomar uma decisão importante, está desesperado porque se sente só. Espírito Santo de Deus, aquece esse coração e mostra que ninguém está só, que tu estás presente. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja hoje, vem cuidar daqueles que estão doentes e que não tem mais força, não tem mais nada para se fazer com os médicos. Aquece o coração, porque tu és o médico dos médicos. E nós cremos que o teu poder se aperfeiçoa em nós com cura física também. Eu oro para os que estão tristes, os que estão cansados e sobrecarregados, porque o teu Espírito pode fazer com que haja descanso hoje na tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, faz o que homem nenhum pode fazer, porque o teu Evangelho, ele é pregado no poder do teu Espírito Santo. Faz essa obra agora, Pai. Aquela pessoa que está precisando se livrar de um vício de anos e anos, que é maior do que ela não consegue se livrar. Tu consegues. Enche essa vida e liberta essa vida agora. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa obra. Em nome de Jesus. Aleluia.